Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais uma aula. Hoje nós vamos apresentar o Supabase, que é a plataforma que nós iremos utilizar como back-end da nossa aplicação. Ou seja, aqui nós faremos a comunicação entre o nosso aplicativo e o nosso banco de dados. O Supabase ele é uma alternativa do Firebase, onde você consegue armazenar os seus dados, criar autenticação, né, e uma série de outros recursos que você consegue fazer, inclusive armazenamento de imagens também aqui dentro dele. E ele, à medida que nós cadastramos nosso banco de dados, nós incluímos as propriedades e colunas que nós queremos ter, tipo de dado que nós queremos armazenar, ele nos fornece uma API que é possível a comunicação entre o nosso aplicativo e o Supabase. No caso do nosso curso, você vai aprender o desenvolvimento com o Flutterflow, que já tem uma integração nativa. Caso não utilizasse o Flutterflow, fosse um outro plataforma de front-end ou uma outra plataforma no code, você poderia comunicar via API, tá bom? Então, eu vou iniciar ele aqui fazendo um cadastro. Né? Primeiro, né, eu vou mostrar a parte de precificação dele. Então, nós vamos trabalhar na parte gratuita, onde a gente já consegue ter ali 500 gigas, 500 MB de base de dados e 1 GB de file storage para armazenamento de arquivos, consegue um tráfego de banda de até 2 gigas e subir arquivos de até 50 MB e algum outros recursos. Então, assim, a gente consegue trabalhar por algum tempo, né, dentro desse plano aqui, tá bom? Então, a gente consegue aqui ter 2 projetos gratuitos até. Uma coisa que acontece, depois de uma semana do projeto, né, gratuito, sem utilização, ele deixa inativo, né, tá até escrito aqui. Bom, a diferença basicamente do Pro é que ele já você já consegue armazenar mais dados, armazenar mais arquivos, e você tem mais banda, uma série de outros recursos ali também, tá bom? Depois a gente pode fazer uma comparação mais detalhada entre Free e Pro em um outro momento. Legal, então vamos lá. Então eu vou primeiro aqui, eu já tenho login, então eu vou logar na aplicação. Agora vai. Tô Acho que finalmente acertei a senha. Ótimo. Depois de efetuado o login, então, vocês conseguem criar um novo projeto através desse botão New Project. A organização já vem pré-definida com a organização que vocês criarem no cadastro. Então, eles vão criar, basicamente vai ser o e-mail de vocês aqui, geralmente, caso vocês não mudem. Então, vou criar aqui um projeto, né? Vou dar um nome para ele aqui, vou chamar só de Tasks, que vai ser para minha principal de atividades. Deixa ele gerar um password para mim. Aqui não precisa fazer nenhuma mudança, aqui é a região onde vai estar hospedada a sua aplicação. Então você poderia selecionar diversos locais, né? O ideal, se a sua aplicação, os principais clientes serão no Brasil, você seleciona Brasil, enfim, tá bom? Bora lá. Criando aqui, demora um pouquinho, tá, para ele criar. Então eu vou dar pausa aqui na nossa gravação, eu volto daqui a pouco. O projeto aqui foi criado, então, criei um novo projeto. Então, dentro desse projeto, eu consigo trabalhar dele com tabelas, né, trabalhar com a parte de autenticação, a parte de storage de arquivos, e até mesmo outras funções também, tá bom? Então, vamos lá. Vou no meu Table Editor aqui e vou criar a minha primeira tabela dentro dele. Vou chamar essa tabela de tasks também. Deixo sempre o ID aqui em todas as tabelas, porque o ID vai ser um código de identificação daquele registro, tá bom? Então, ele tem que ter em todas as tabelas. Deixa marcado como primary. Primary significa que ela é uma chave primária, ou seja, dentro da chave primária ela não pode se repetir, geralmente as buscas por ela têm mais performance também, tá bom? E é um registro único que representa aquele registro, tá bom? E deixa como isIdentity aqui. O que significa isIdentity marcado? Quando você deixa marcada essa opção, automaticamente ele vai criar a sequência de números para você. Então, na sua aplicação, você não precisa ficar somando mais um para o próximo registro, que automaticamente o banco de dados vai fazer isso. Esse create@ eu gosto de manter também, que é um campo de data de criação do registro. Então, para armazenamento, para saber quando foi criado, é legal deixar, tá bom? Já vem com o default value aqui now, que é uma função do banco de dados, que vai, toda vez que alguém inserir algum registro nessa tabela, ele vai automaticamente definir a data do momento para armazenar o valor aqui. Então, legal. Na minha task, eu vou cadastrar 2 campos apenas. Vou ter description, que vai ser um campo para mim, varchar, que é... Depois eu vou entrar no detalhe de cada um para vocês, tá bom?
Inclusive, posso liberar um conteúdo falando só disso posteriormente. Deixa nos comentários o que vocês acham. Se vocês acham interessante saber um pouco mais desse tipo de dados aqui. Vou marcar aqui que ele não pode ser nulo, né? Então, quando eu marco is no label, eu deixo ele armazenar um valor vazio na base de dados, né? Um valor nulo, que eu não quero aqui no caso, que eu quero que o description seja obrigatório preenchimento. E outro campo vai ser o status, né? Onde eu vou definir ele como booleano. Ele aceita, vamos falar, 0 e 1, basicamente, que é true ou false, tá bom? Vou marcar ele também como não is no label false, né? Justamente para ele não pra ele ser obrigatório preenchimento. Então, perfeito. O que eu vou ter de campo para minha tabela é isso a princípio. E depois eu vou mostrar para vocês como conectar na API do Supabase usando o Postman. Maravilha. Tabela criada aqui. Eu vou inserir alguns registros nessa tabela para que seja possível listar ela depois. Perfeito. Vou inserir uma linha aqui. Então, o ID eu não preciso preencher porque é automático. A description eu tenho que colocar. Vídeo aula. Status false, como eu ainda não executei. Create hash não preciso, porque tem um valor default aqui para ele preencher. Legal. Vou inserir mais uma. O ID não precisa. Editar vídeo aula. Status false. Maravilha. Vou criar um aqui. Subiu. Vídeo. YouTube. Opa, faltou de preencher aqui. False também. Perfeito. Tem alguns registros incluídos na minha tabela.